O livro de Juízes narra uma das fases mais turbulentas da história de Israel. Depois da morte de Josué, o povo ficou sem liderança firme e sem uma referência espiritual. Israel mergulhou em um ciclo repetitivo de desobediência. O povo se afastava de Deus, caía em idolatria, era oprimido por inimigos, clamava por socorro, e então Deus levantava um juiz para libertá-lo. Gideão seria o quinto juiz. Este ciclo é claramente descrito em Juízes 2:19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a corromper-se ainda mais do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Antes de Gideão surgir, os israelitas haviam se afastado de Deus e agora estavam sendo duramente oprimidos pelos midianitas, povo nômade descendente de Abraão com Quetura. Durante 7 anos, Midian saqueava as terras de Israel. Eles eram como nuvens de gafanhotos, destruindo tudo em seu caminho. A terra que em outros tempos manava leite e mel, agora era marcada por medo, escassez e silêncio. Imagine a cena. O agricultor planta, espera meses, e justo quando os campos estão prontos para a colheita, surgem os midianitas e amalequitas como enxames. Eles vinham montados em camelos, em número tão grande que não podiam ser contados. Invadiam os campos, saqueavam gado, cereais, queijos, vinhos, e se não bastasse levar, eles destruíam o que ficava para impedir qualquer esperança de recuperação. O povo de Israel fugia para cavernas e fortalezas nas montanhas. Muitos dormiam ao relento. Era uma vida de sobrevivência. Finalmente, o povo, quebrado, clama ao Senhor. E Deus, como sempre, ouve. Antes de levantar um libertador, Deus envia um profeta. O nome dele não é revelado. Sua missão era lembrar o povo que a causa do sofrimento não era o poder inimigo, mas o pecado interno. Eu os tirei do Egito. Eu disse, não adorem os deuses dos amorreus, mas vocês não me obedeceram. Foi um lembrete doloroso. Deus era fiel, mas o povo havia quebrado a aliança. Gideão aparece na história de forma inesperada. Ele está malhando trigo dentro de um lagar, um local cavado, usado para prensar uvas. Isso mostra seu medo. Em vez de usar a eira ao ar livre, o local ideal para separar o trigo da palha, ele se escondia dos midianitas. Nesse ambiente de medo e sufoco, o anjo do Senhor se manifesta sob uma árvore e diz: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão se assusta com a saudação e responde com franqueza: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os seus milagres? Ele questiona Deus. Parece até falta de fé, mas na verdade é um coração ferido, frustrado, confuso. E é justamente esse coração que Deus escolhe. Vai nessa tua força e livra Israel. Não sou eu quem te envia? Gideão ainda duvida. Fala que sua família é a menor da tribo de Manassés e ele é o menor da casa. Mas Deus insiste. Eu estarei com você. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão pede um sinal. Prepara pão sem fermento, carne e caldo e oferece como sacrifício. O anjo toca com o cajado e o fogo consome tudo. E o anjo desaparece. Assustado, Gideão exclama: Ai de mim! Vi o anjo do Senhor face a face. Mas Deus o acalma. Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá.
Gideão constrói ali um altar e o chama de O Senhor é Paz, Yahvé Shalom. Antes de livrar o povo da opressão externa, Gideão precisaria destruir os altares internos. O próprio pai de Gideão, Joás, mantinha um altar a Baal e um poste sagrado de Aserá. Naquela noite, Deus ordena: derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado e construa um altar para mim com as pedras daquele lugar. Gideão obedece. À noite, por medo, ele leva 10 servos e destrói os ídolos. Ao amanhecer, a cidade se levanta furiosa. Descobrem que foi Gideão e exigem sua morte. Mas Joás, que havia construído o altar, agora o defende. Se Baal é Deus, que lute por si. Desde então, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal. 6. O exército é convocado. A fé é testada. Os midianitas e seus aliados cruzam o rio Jordão. O ataque é iminente. Gideão, agora transformado, é revestido pelo Espírito do Senhor e toca a trombeta. As tribos de Abiezer, Manassés, Azer, Zebulon e Naftali atendem ao chamado. Gideão forma um exército de 32.000 homens. Mas a fé dele ainda vacila. Ele pede 2 sinais com o velo de lã: que o velo ficasse molhado e o chão seco. Depois, que o velo ficasse seco e o chão molhado. Deus responde nos 2 dias. Gideão ganha confiança. Deus é paciente com suas inseguranças. Deus diz: você tem gente demais. Se vencerem assim, Israel dirá: foi pela nossa força. Então Deus propõe 2 filtros. Quem estiver com medo, que vá embora. 22.000 voltam. Restam 10.000. Quem lamber a água com as mãos, separado dos que se ajoelham. Apenas 300 lambem como cães. Deus diz: com estes 300 livrarei Israel. Naquela noite, Deus manda Gideão espiar o acampamento dos midianitas. Lá, ele ouve um soldado contar um sonho. Vi um pão de cevada rolando e ele derrubava a nossa tenda. O outro interpreta: é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Gideão adora a Deus ali mesmo. Volta ao acampamento com fé renovada. Gideão divide os 300 homens em 3 companhias. Cada um recebe uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida. Na troca da guarda, eles cercam o acampamento, tocam as trombetas, quebram os cântaros e gritam: pelo Senhor e por Gideão! O pânico se instala. Os midianitas se confundem e começam a matar uns aos outros. Os que escapam são perseguidos pelas tribos do norte. Israel vence sem levantar espadas. A glória é totalmente de Deus. A tribo de Efraim reclama por não ter sido chamada antes, mas Gideão responde com humildade: o que fiz eu comparado com vocês? Vocês capturaram os príncipes midianitas. O que eu fiz é pouco. Com isso, a ira de Efraim se acalma. Gideão evita conflito interno. Uma lição de sabedoria. Mesmo cansados, os 300 homens continuam perseguindo os reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Passam por Sucote e Penuel, mas as cidades se recusam a ajudar. Gideão os repreende e continua. Captura os reis e depois volta para castigar os que negaram apoio. Executa os reis e encerra a missão. O povo quer fazer de Gideão um rei, mas ele responde com fé: não serei eu o governante, nem meu filho. O Senhor reinará sobre vocês. Contudo, Gideão comete um deslize. Pede os brincos de ouro e faz um éfode.
peça sacerdotal e o coloca em Ofra. Com o tempo, o povo passa a adorá-lo. Durante a vida de Gideão, Israel teve paz por 40 anos. Ele teve muitos filhos, viveu cercado de honra. Mas após sua morte, o povo se afastou novamente de Deus, adorando aos Baalins. Não se lembraram do Senhor, nem do bem que Gideão havia feito. A história de Gideão revela verdades profundas. Deus escolhe o improvável para mostrar que a força vem dele. O medo não desqualifica. O que importa é obedecer mesmo com medo. A idolatria precisa ser derrubada antes que se vença a batalha externa. A glória da vitória deve sempre ser atribuída a Deus. Mesmo grandes homens de Deus estão sujeitos ao erro e à idolatria sutil. Gideão nos ensina que o herói da história nunca é o homem. É Deus agindo através de vasos frágeis, como eu e você. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!